Boa noite, consegue me ouvir bem? Bom, hoje nós iremos fazer uma palestra sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse é uma série de palestras que nós fazemos aqui na nossa casa, que é sobre este livro em específico. Eu, a Ana Flávia, o Orlando, todos nós fazemos o estudo desse livro e as palestras depois são posteriormente publicadas no YouTube. O Orlando faz a edição tanto das preces de quinta-feira quanto desses vídeos das palestras. Então, caso vocês tenham perdido uma das preces, uma das palestras e gostariam de ver, novamente, elas ficam no nosso canal. No final da palestra eu vou colocar o QR Code aqui pra gente. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 40, chamado Tempo de Confiança. Aqui é uma pequena agenda sobre o que nós iremos falar hoje. Primeiro, um pouco do contexto do versículo que irá inspirar a nossa reflexão hoje. A fé mútua, o deserto e a busca. Essa palestra eu vou ultrapassar um pouquinho, porque eu vou pegar um pouquinho do que eu falei da palestra da semana passada, mas para quem não viu, eu vou falar bem rapidinho aqui, para ter um pouco de contexto para vocês também. Geralmente eu não faço isso, geralmente eu faço as palestras de forma completamente independente, mas hoje eu vou ultrapassar um pouquinho. Inclusive, vou aproveitar alguns slides. Bom, o versículo que inspira a nossa reflexão hoje é: E disse-lhes, onde está a vossa fé? Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 25. Nesse caso, foi quando Jesus amparou os apóstolos numa situação onde eles acharam que iriam morrer. Jesus veio, amenizou a situação, e depois de todo o desespero, toda a situação ter normalizado, onde eles acharam que eles iam morrer por causa da tempestade, Jesus perguntou para eles: onde está a vossa fé? É um momento bem icônico dos evangelhos, também conhecido como o momento onde Jesus acalmou as tempestades. Mas a reflexão do Emmanuel é baseado na questão da fé, principalmente essa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Mas o que é fé? Com uma palavra, confiar, confiança. Fé, diferente do que geralmente a gente acha, não é sinônimo de acreditar. Fé significa confiar. Acreditar é uma coisa volátil. Você pode acreditar numa coisa. Cientistas acreditam que a física funciona de um jeito. E na semana seguinte sai um artigo e eles veem que a física funciona de outro jeito. Acreditar numa coisa é algo que pode mudar muito. E fé é uma coisa que é mais sustentável. É algo que nos dá muita força. Então ela não é algo tão frágil quanto uma crença, mas sim uma relação de confiança. Geralmente, quando a gente pensa na fé, a gente pensa em nós como fé em Deus. Geralmente é sempre uma ação de nós para com Ele. Mas diferente do que a gente geralmente atrela, quando as pessoas falam: você precisa ter mais fé, parece que é a gente que não está fazendo um esforço direito, parece que é a gente que está sendo preguiçoso. Mas é diferente. Emmanuel traz isso em outros livros dele, e ele usa justamente para falar da fé a palavra confiança. O próprio Allan Kardec fala que a verdadeira fé, a fé inabalável, é aquela que consegue confrontar a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, uma coisa irracional, como uma crença, que pode estar muito bem precipitada, tanto no contexto filosófico quanto no contexto científico, uma crença pode estar errada. Já quando Allan Kardec fala em todas as épocas da humanidade, já tira a questão de contexto. Porque uma fé que é fundamentada na razão, fundamentada em algo racional, ela não é fraca, ela é resistente. Ela tem que fazer sentido. Se a gente acredita em algo que não faz sentido, então a fé é fraca. Ela tem que acompanhar a racionalidade. E é por isso que é tão importante quando a gente fala aqui no Espiritismo da questão dos estudos sobre as obras de Allan Kardec, sobre as obras de Chico Xavier, porque esse conhecimento nos deixa mais bem fundamentados. Para tentar ensinar os outros? Não. Para fundamentar a nossa fé, para nós entendermos melhor
aquilo que nós acreditamos e nossa crença se tornar uma confiança que nos sustenta. Quando Emmanuel fala de fé em outro livro seu chamado Coragem, ele cita muito a questão da fé ser uma relação mútua. Não somos nós com Deus, é Deus conosco e nós com Ele. Quer dizer que Deus confia na gente também? Isso, é exatamente isso que Emmanuel traz em outro texto dele e também traz de uma forma muito breve nesse texto. O que Emmanuel quer dizer é que a relação de Deus conosco é de a confiança. Imagina a gente jogando um esporte, futebol, esportes que não sejam individuais, esportes em dupla ou em grupo. O que acontece quando você fala, esse time, a galera confia muito bem um no outro, por isso que eles jogam muito bem. O zagueiro confia no meio de campo confia no atacante, o atacante vice-versa, e o meio de campo vice-versa também, com a zaga. E todos eles confiam no goleiro. A relação deles eu vou deixar aquela pessoa jogar o jogo sozinha, porque eu tenho certeza que ela vai me carregar nesse jogo, e ela vai fazer os pontos para mim, ou não vai deixar a bola passar? Um time que joga bem faz isso. Você deixa para o seu outro colega fazer tudo, porque você tem tanta confiança nele, que você sabe que ele vai ganhar o jogo sozinho. Se fosse assim, a gente não precisava nem jogar. Quando a gente joga com um time que nós confiamos, a relação de confiança o meu colega confia que eu vou fazer a minha parte, e eu confio que ele vai fazer a parte dele. E é por isso que a gente joga tão bem junto. E essa é a relação da fé que Emmanuel traz para nós, tanto nesse outro texto quanto nesse texto de hoje. Uma relação mútua, onde os dois confiam em si mesmo. Emmanuel, nesse outro texto, ele fala que se Deus não confiasse na gente, não nos concederia a afeição que nós temos, não nos concederia os filhos que nós educamos, o trabalho que nós realizamos, a nossa tarefa diária, os amigos que temos, que nos ajudam nos momentos difíceis e que nós ajudamos eles nos momentos difíceis também, que nos permite a refletir sobre o bem e o mal. A fé não é uma coisa impositiva, e Deus dá o livre-arbítrio para nós. Caso contrário Ele não desse, a gente só conseguiria pensar no bem. Afinal de contas, Ele é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. Mas na sua relação de confiança conosco, Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos escolher. Isso é muito importante, porque a partir do momento que nós escolhemos o bem de forma voluntária, a nossa bondade ela não é uma coisa volátil, ela não varia, ela é algo consistente, porque nós estamos conscientemente escolhendo fazer o bem. Eu coloquei a relação de confiança como um pai que ensina uma criança a andar de bicicleta. Quando a gente está ensinando uma criança a andar de bicicleta, geralmente a gente só solta quando a gente sente que ela já equilibrou sozinha. Ela não precisa que a gente fique segurando. E geralmente a criança ainda acha que a gente está segurando, sendo que a gente não está mais. Porque um já confiou no outro. Um confia que o outro não vai deixar cair. E o outro já sabe das capacidades de progredir sozinho. Agora que nós entendemos que fé é uma relação de confiança mútua, vamos falar sobre justamente o contexto que os apóstolos se depararam, que são os momentos de tribulações e desespero, onde nossa fé, muitas vezes, é colocada à prova. Assim como os apóstolos passaram por uma grande tempestade, onde eles tiveram que recorrer ao Mestre para que a situação amenizasse, Jesus logo em seguida chegou e perguntou para eles: onde está a vossa fé? Você já tentou virar o timão, abaixar as velas, pegar um balde, tirar a água do barco? Na hora que a situação apertou, Jesus não deixou os apóstolos deles desamparados. O Mestre confiava na capacidade de todos aqueles que estavam no barco, mas também sabia que aquele mal não era necessário
para os seus apóstolos, por isso que ele interveio. E assim Deus faz várias vezes em nossas vidas. Às vezes não dando aquilo que a gente quer de forma imediata, para que às vezes nós amadurecemos um pouco mais. A fé ela também ajuda muito nessa questão do amadurecimento psicológico, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que eu peguei na minha palestra da semana retrasada. Nós acabamos pensando, se Deus é tão bom, tão misericordioso, tão justo, e já que Ele é um Pai tão amoroso, por que Ele deixa a gente passar por situações tão difíceis? Por embaraços. Às vezes a vida humana é como se fosse uma grande tempestade, ou um deserto, um lugar sem graça, sem vida, árido, hostil. Às vezes nós estamos em dias que parece que o mundo todo está contra nós. A fé é justamente um instrumento que nós precisamos para atravessar esse deserto. Mas por que isso não responde à pergunta? Por que Deus ainda por cima deixa que nós tenhamos que passar por um deserto? Não é mais fácil Ele só deixar a gente num pasto verdejante, numa floresta, num lugar cheio de vida, para que nós possamos aprender de uma forma mais branda? Bom, a resposta simples é que não funciona bem assim. Porque se nós enfrentássemos sempre facilidades, nós não iríamos saber valorizá-las. Se todos os dias fossem bons, e se você comesse a sua comida preferida todos os dias, será que ela ainda continuaria sendo sua comida preferida? Ou são os dias amargos que tornam os dias doces melhores? Tem um artigo que saiu no G1 no ano passado, que fala sobre a influência do deserto do Saara na floresta amazônica. A gente para pensar, o deserto do Saara influenciando a floresta amazônica, mas o deserto do Saara está no continente africano. A floresta amazônica, que é que a gente chama o pulmão do planeta, ele está no continente americano, no sul. Como é que uma coisa afeta a outra? O que é interessante que os pesquisadores mostraram é que o deserto do Saara pega, os ventos alísios ou outro tipo de vento. Eu não sou geólogo, então os ventos que percorrem a Terra, eles tiram os minerais, o pó do deserto do Saara, que é rico em certos minerais, e acaba despejando sobre a floresta amazônica. O que é interessante é que o deserto do Saara é bem rico em alguns tipos de minerais, um deles é o enxofre. O que é interessante é que um dos nutrientes mais escassos na floresta amazônica, que também é muito necessário para que a vida prolifere, para que a manutenção de tantas as árvores quanto os outros seres vivos seja mantida em equilíbrio, é o enxofre. Ou seja, um mineral que é muito escasso nesse lugar cheio de vida, que teve que vir de um lugar desértico para finalmente alimentar e sustentar a vida naquele lugar tão bonito. Eu trouxe isso como uma metáfora para a gente. Para que a nossa felicidade seja forte, que ela seja sã, que ela seja resistente e duradoura, independente de fenômenos físicos, mas sim uma conquista interior de autodomínio, às vezes a gente vai ter que passar pelo deserto para pegar aquilo que a gente precisa para a nossa felicidade. Porque às vezes aquela paisagem tão bonita que nós iremos ir, ela não tem aquilo que ela precisa para ela continuar forte. E é por isso que é assim que nós conquistamos a nossa perfeita alegria. Eu quero que vocês guardem muito bem essa palavra aqui, perfeita alegria, porque depois eu vou falar dela. O próprio Emmanuel comenta no texto, isso aqui é o texto da nossa reflexão de hoje. Ele fala: se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revela-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ou seja, se nós queremos ter momentos felizes, nós temos que confiar nos momentos difíceis, usar aqueles momentos como uma oportunidade de amadurecimento. Emmanuel até fala que muitas das vezes, não só Emmanuel, mas também outros espíritos como Joana de Ângeles, fala que certos casos, certos conflitos que acontecem conosco tendem a repetir porque muitas das vezes nós não agregamos a lição necessária.
Então, Deus nos poupa de certos sofrimentos, porque às vezes nós não temos maturidade para aprender o que é necessário e depois a lição é repetida. Igual um aluno, repete de ano, a gente vai mal na prova, aí o professor fala assim, não, deixa você fazer a prova aqui de novo dessa matéria. Aí você tenta de novo, que aí vamos ver se você aprende. E Emmanuel comenta, e outros obstáculos sobreviverão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e vencer serenamente as lições recebidas. Então, esses momentos difíceis onde a nossa fé é colocada em prova é justamente um momento de amadurecimento psicológico. E agora sim eu vou roubar o que eu apresentei na palestra das 2 semanas atrás. A questão do amadurecimento psicológico é uma coisa que tanto Emmanuel quanto Joana de Ângeles abordam muito. Joana de Ângeles, uma outra autora, um outro espírito, que escreve livros através do médium, que infelizmente já desencarnou, Divaldo Franco, ela fala muito sobre a psicologia junguiana. E ela fala muito também sobre o processo de individuação. Então, é um processo de amadurecimento psicológico de cada um de nós. O que é individuação? Bom, para o Jung, o criador do termo, significa que a existência se realize como individuação do self. Self é um termo da psicologia junguiana que é usado para designar a essência divina que existe em nós, a parte boa que existe em nós, que nós temos consciência ou não, mas é todo aquele arquivo da divindade que todo mundo carrega. Realize com a individuação do self como a perfeita integração de si mesmo na sua totalidade, o que não significa sua perfeição, que constitui um ideal. Trata-se do esforço que deve ser enviado para que se alcance a perfeita consciência da sua realidade, sem disfarces, como realmente cada um é, e sem conflitos de somente apresentar-se com características não verdadeiras. Em resumo, é como se nós aprofundássemos na nossa mente, no nosso inconsciente, e tomássemos consciência daquilo que nós fazemos. De forma mais simples, ter mais lucidez, cair na real, é entender bem as suas virtudes e as suas fraquezas. Não é um processo onde a gente geralmente rejeita as nossas fraquezas, a gente aceita como a gente é, e a partir do momento que nós nos aceitamos, nós conseguimos passar pelo processo de autodomínio. Caso o ego, ou melhor, a consciência, rejeite a própria sombra, a sombra volta a fazer aquilo que nós não desejamos. Ou seja, o inconsciente realiza aquilo que o consciente não quer, por causa que o consciente não tem domínio. É como uma seguinte metáfora. Imagina que temos um rei e o seu cavalo. Um deles vai conduzir o outro à vitória na batalha, e o outro empresta a sua força para que ele a use. Agora imaginemos que o rei e o cavalo sejam iguais, em forma, em aparência, como se fossem a mesma pessoa, com a mesma inteligência. Como é que você distingue o rei do cavalo? Se o rei for mais fraco que o cavalo, como eles têm a mesma forma, ele vai derrubar o rei e vai fazer aquilo que ele quiser. Se o rei for fraco, o cavalo toma conta. E é a mesma coisa que acontece quando nós tentamos negar os nossos instintos, a nossa sombra. Ela vai nos derrubar do cavalo, nós vamos apanhar de novo e vamos ter que aprender a lição até que nós saibamos e queiramos conhecer um pouco mais desse cavalo para dominar ele. Se a gente tentar rejeitar a personalidade dele, nós nunca vamos conseguir montar nele. E Joana de Ângeles prossegue. Não foi por outra razão que Jesus enunciou que o reino do céu está dentro de cada indivíduo, propondo reflexões profundas de autoconquista por meio da libertação das anteriores aquisições alienantes e dos desejos do ego presunçoso. O conceito, portanto, de individuação, de totalidade, abrange a conquista dos conteúdos possíveis da conscientização que desaparecem nos significados psicológicos elevados de cada um que estabelece como sua meta existencial.
E é por isso que a fé é importante, para que nós possamos aproveitar as oportunidades de individuação. A terapêutica do amor de Jesus, onde nós aceitamos a nossa própria sombra, mas também nos aprofundamos na própria luz. Mas nós não somos completamente conhecedores da nossa luz nem da nossa sombra. Assim como nós precisamos nos aprofundar na nossa essência divina, através das manifestações de amor, dos exercícios de compaixão, de abrir mão do nosso orgulho, nós também precisamos aprender a nos aceitar como somos. E é por isso que nós precisamos fazer um processo que é muito racional. Lembra que eu falei que a fé ela precisa ser racional? Porque a partir do momento que nós enfrentamos a vida de uma forma muito racional, de uma forma muito imediatista, a nossa fé fica fraca. Porque nós não aproveitamos as oportunidades, nós não vemos nada além do sofrimento. E nós achamos que está tudo contra nós. Para finalizar, porque nosso tempo aqui também já está acabando, eu queria narrar uma história de Francisco de Assis e também traçar um paralelo com uma das lições de Jesus, que eu acho que pode causar muita confusão em muitas pessoas sobre a questão da fé. Pelo menos para mim causou um pouco de confusão. É uma história chamada A Pregação da Perfeita Alegria. Certo dia, Francisco de Assis estava acompanhado com um amigo seu chamado Frade Leão. Os dois estavam voltando de Perúdia, uma cidade vizinha de Assis, na Itália, e era um inverno bem frio. Os dois estavam voltando e no caminho o Francisco de Assis perguntou para o Frade Leão: Frade Leão, você sabe o que é a perfeita alegria? Aí o Frade Leão ficou mais esperando que o Francisco respondesse, porque ele não sabia. Frade Leão, imagina se nós pudermos pregar o Evangelho para todos os povos, que nós pudéssemos curar coxos, pudéssemos fazer cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem, e que nós possamos converter todos os homens maus em homens bons. Frade Leão, não está nisso a perfeita alegria. E caminhando um pouquinho mais para frente, Francisco de Assis falou: Frade Leão, e se nós conhecêssemos todos os segredos da terra e do mar, se nós pudéssemos falar todas as línguas dos homens, se nós pudéssemos ser grandes diplomatas e unir todos os povos da terra, que se nós pudéssemos saber toda a ciência, tanto da terra quanto das estrelas. Frade Leão, também não está nisso a perfeita alegria. E Francisco não falou mais nada, ele continuou andando. Aí o Frade Leão, que já ficou muito encucado com a situação toda, falou assim: Pai Francisco, pelo amor de Deus, o que é a perfeita alegria? Imagine se nós, ao chegarmos na Santa Maria, a nossa igreja, batêssemos na porta esperando que ela entrasse. E nosso irmão, o Frade Portinari, ao invés de abrir, ele fala assim: vão embora, seus ladrões. Não acredito que sejam vocês, o Frade Leão e o Frade Francisco. Eles ficariam fora mais tempo. Eu não acredito que são vocês. E se nós ficássemos muito tristes e desesperados e começássemos a bater na porta, pedindo que, nem que seja por caridade, deixássemos entrar porque nós estamos com fome e com a noite de inverno no frio, nós não temos para onde recorrer. E se o Frade Portinari, muito irritado, saísse com o bastão e batesse em nós com muita força, nos deixando chorando e sangrando no chão? Frade Leão, se no final de tudo isso nós conservássemos a nossa paz, está nisso a perfeita alegria. Porque a maior alegria é de conquistar a si mesmo. E como o próprio Evangelho diz, eu só posso vangloriar-me na cruz de meu Senhor. Quando a gente pensa na questão da fé, e até mesmo outro versículo de Jesus, onde ele fala, a pregação onde Jesus fala: olhai os pássaros no céu, os lírios no campo. E Jesus narra de uma forma muito bonita uma pessoa que não se preocupa muito com o dia de amanhã. E se nós pensássemos nessa pregação de Jesus de uma forma muito literal,
nós acharíamos que a fé fosse um exercício unilateral, onde nós confiamos tão plenamente no Pai que tudo ficaria bem. Mas o que é interessante é que Jesus sempre fala por parábolas, muitas vezes não de forma literal, algumas vezes de formas literais. Mas Jesus fala: antes de tudo, buscai o reino de Deus, e todo o resto vos será acrescentado. E Francisco de Assis, mediante a situação desesperadora, ele bateu na porta novamente, pedindo para que entrasse. Ou seja, o que Jesus quer dizer é que, para que nós conquistemos o reino de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Buscai o reino de Deus e não espere o reino de Deus. Jesus fala: não temam pelo dia de amanhã, mas faça a sua parte, porque Deus confia em você, que você vai fazer a sua, e você faz a sua, e também acredite um pouco mais em si mesmo. Se Francisco tivesse uma fé tão cega, ele não teria batido na porta 2 vezes para apanhar na segunda. Bom, é isso. As nossas referências aqui são os livros Caminho, Verdade e Vida e o livro Em Busca da Verdade, da Joana de Ângeles. Caso vocês queiram ler o livro Caminho, Verdade e Vida, ou o livro que nós também fazemos nas preces de quinta-feira, o livro Pão Nosso, ou buscar outros livros na nossa biblioteca, eles são disponíveis. O dinheiro que vocês pagam nos livros é convertido para o projeto assistencial Novo Céu, que ajuda muitas crianças com paralisia infantil. Então, muito obrigado pela sua atenção, uma ótima reunião a todos.